Olá, bom dia, você que está curtindo a programação da Rádio Universitária FM 95,9, né? Excelente quarta-feira para você. Hoje, 25 de maio, está começando mais uma edição do programa Bate-Papo Eleitoral, né? O programa Bate-Papo Eleitoral, como você sabe, é uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense, né? E o nosso principal objetivo, claro, é informar a população sobre assuntos de interesse público sobre as eleições de 2022, né? O programa será quinzenal, então a gente apresenta uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, né? Sempre a partir das 9 horas, né? 9 e pouco, agora são 9 horas e 8 minutos, e a duração do programa é em torno de 10 a 15 minutos, aí dependendo do tema, né, que a gente abordar, a gente pode estender um pouco ou não. O programa é apresentado por mim, Raimundo Siqueira, eu sou assessor de comunicação do TRE. O meu amigo Taígo Araújo sempre apresenta comigo também, mas hoje, né, ocorreu um imprevisto aí, ele não pôde comparecer, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, né? Um tema que nas redes sociais a gente responde alguns questionamentos, então a gente resolveu abordar esse tema hoje aqui no programa, que é o que pode e o que não pode, os pré-candidatos, o que eles podem e não podem fazer nesse período, né? Porque, como sabemos, ainda não existe nenhum candidato, então a população tem curiosidade de saber o que eles podem fazer nesse período. E para falar sobre esse assunto hoje, a gente vai falar aqui com o Adnan Assad Youssef, né? Ele que é analista judiciário do TRE e vai, né, esclarecer algumas questões sobre esse tema. Bom dia, Adnan. Seja bem-vindo ao Bate-Papo Eleitoral. Bom dia, Raimundinho. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui na Universidade Federal de Roraima. Lembrando que eu sou formado pela universidade desde 2005, também já dei aula lá, e para mim é um enorme prazer estar aqui representando o TRE nessa instituição, nessa rádio. Certo. Lembrando aí, a direção geral é do Paulinho Reis, né? O Paulinho Reis também que não pôde comparecer hoje, né? Aconteceu um imprevisto aí em questão de saúde, mas já está se recuperando aí. Uma boa recuperação para você aí, meu nome é Paulinho. Vamos começar então, a primeira pergunta, né? Sabemos que ainda não há candidatos, né? Porque só no registro de candidatura, que isso é em agosto mais ou menos que acontece. Então, o que esses pré-candidatos podem fazer nesse período que antecede a campanha? Bom, Raimundinho, a gente sabe que esse período é um período muito importante e o legislador, ele estabeleceu um momento de debate. Então, debater ideias, debater as circunstâncias, debater a situação do Estado, do município, a situação do país, ela é permitida. Afinal de contas, vivemos em uma democracia. E o que o legislador não quer que ocorra é o abuso. Ele não quer que haja uma disparidade entre os candidatos. Então, ele estabeleceu que dentro desse período de pré-campanha, que antecede as convenções, que antecede seu próprio registro de candidatura, a maioria das condutas são permitidas, né? O que ele pode fazer? Ele pode, em sua rede social, debater certos critérios, certas condições do país, ele pode parabenizar o seu eleitor, ele pode tratar de algumas questões. O legislador deixou muito amplo, né? O que ele não pode fazer, que é a situação, né? Então, certo. A regra pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Certo, daqui a pouco já chega nessa parte aí. Então, pode complementar. O debate político ele é essencial nesse período. Eu digo que esse período de pré-campanha ele tem o objetivo de depurar as candidaturas. O que é depurar? Limpar, observar. Aquela pessoa tem condições de ser nosso representante? Ela tem condições de passar pelo crivo de uma eleição? É isso que existe, para isso que existe a pré-campanha. A gente vem observando na mídia nacional que desde do ano passado muitas candidaturas se levantaram e poucas conseguiram se manter. E isso é decorrente dessa pré-campanha, desse pré-debate. A gente está debatendo os rumos do país de forma muito livre. É isso que o legislador quer. Certo. Você que sintonizou a rádio agora, esse é o programa Bate-Papo Eleitoral, é uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense, e hoje a gente está falando sobre pré-candidatos, o que pode e o que não pode nesse período. Adnan, em relação a encontros, seminários, né, para fazer alianças partidárias ou algo nesse sentido, pode? Pode sim. A gente tem que lembrar também que eles podem fazer menção nesse período da sua pretensa candidatura, eles podem exaltar suas qualidades pessoais, ele pode falar, olha, eu sou o melhor candidato para esse estado, para esse país, eu vou ser um excelente deputado federal, isso é possível. Não há problema. E ele também pode fazer esses seminários, até para discutir as ideias e fomentar, inclusive, o seu
programa de governo, né? Se for no executivo, ou a sua atividade, futura atividade parlamentar, caso ele alcance o logro e êxito nessa situação. Então, eu vou repetir, o que a legislação quer é que haja esse debate de ideias. O Poder Judiciário só vai entrar nessa questão da propaganda proibida se realmente houver algum tipo de abuso e houver algum desequilíbrio nas candidaturas. Certo, certo. Estou conversando aqui com o Adnan Youssef, ele que é analista judiciário do TRE. A gente está falando aqui sobre o que pode e o que não pode nesse período de pré-candidaturas, pois não existem candidatos ainda. E em relação a divulgar posicionamentos pessoais sobre questões políticas, né, inclusive nas redes sociais desses pré-candidatos, eu acho que também é possível? Não só é possível, como deve. A gente tem que saber exatamente o que aquele candidato pensa sobre determinados assuntos. A democracia ela é feita pelo debate de ideias. E a rede social, a gente sabe que tem um alcance hoje impressionante, ela atinge a todos os estratos da população, e é importantíssimo que esse debate ocorra ali. Claro que o abuso vai ser devidamente observado, o Ministério Público vai tomar certas atitudes se houver algum abuso. Contudo, eu repito, esse momento a gente tem que debater ideias. Agora, debater ideias com determinadas situações. Debater ideia não é xingar o seu oponente, né? Certo. Você pode fazer e também não pode ser apresentar fake news, né? A gente sabe que a mentira agora tem um nome bonito chamado fake news. E no âmbito eleitoral mais ainda, porque a gente vive isso, né? Então, assim, também não pode o pré-candidato ficar espalhando mentiras. Isso aí, inclusive, a Justiça Eleitoral, ela coíbe esse tipo de atitude. E agora, Adnan, vamos falar então sobre o que eles não podem fazer nesse período que antecede a campanha. Aí você chegou no ponto principal da situação. Exato. O que o pré-candidato não pode? Ele não pode pedir explícita ou implicitamente votos assim. E como é que a gente sabe quais são essas... O que ele não pode falar? Vote em mim. Essa é a característica mais clara, mais proibida pela legislação, jamais faça um pedido expresso de votos, ou implícito. Essa questão do pedido implícito de voto, o TSE, por sua jurisprudência, trouxe uma situação chamada palavras mágicas, que, por mais que a gente saiba que não é um pedido expresso de votos, mas é implícito. Por exemplo, eleja fulano de tal. Está num debate, o fulano fala, eleja o Raimundinho. Bom, isso aí não pode, na pré-campanha não pode. Não pode também, apoio fulano de tal. Isso aí é algo muito perigoso e vai caracterizar o pedido implícito de votos. Porque não precisa ser explícito, né? Não, pode ser implícito, né? Por exemplo, Raimundinho para o Congresso, tem que ter muito cuidado, né? Vote, e aí tem também o pedido negativo de votos. Olha, não vote no fulano, não vote no Raimundinho. Negativa, a propaganda negativa. Derrote, vamos fazer, na pré-campanha, vamos nos unir para derrotar fulano. Jamais pode acontecer isso, porque isso é uma pré-campanha. A gente está aqui o quê? Debatendo ideias. O objetivo ainda não é eleitoral. A gente ainda está escolhendo quem vai concorrer no pleito. Certo. Rejeite fulano. E além daquelas palavras negativas, né? Que isso também não pode na pré-campanha. O fulano é vagabundo, fulano é ladrão. Não, isso numa pré-campanha não pode. E, claro, eu vou repetir as mentiras. Porque o presidente da República, ele estabeleceu a pena de morte, um exemplo. Isso não é verdade. Pelo menos não por enquanto, não existe essa possibilidade. Certo. O candidato da oposição defendeu aqui que todo mundo que não for do partido dele vai ser morto. Esse tipo de circunstância, esse tipo de radicalismo, ele não é permitido, porque ele desequilibra as candidaturas, as prévias candidaturas. Certo, certo. Então aí, bem esclarecedor aí a informação do Adnan Youssef, que é analista judiciário do TRE, falando o que não pode nesse período, porque não tem ainda candidato, né? Candidato só em agosto, que vai ter o período de registro de candidatura, antes tem as convenções ainda, né? Então agora, é o que ele falou aí, não pode, tudo que ele falou aí não pode os pré-candidatos fazerem. Daniel, a gente faz um breakzinho aí, já estamos com 10 minutos, né? 10 minutos de programa. Vamos fazer um intervalo rápido, Adnan, e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre as consequências, né? Quem desrespeitar essa regra eleitoral, qual a consequência para quem desrespeitar? Então daqui a pouco a gente volta. Você está curtindo o programa Bate-Papo Eleitoral, uma parceria da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense. É isso aí, estamos de volta aqui no programa Bate-Papo Eleitoral, 9 horas e 20 minutos. O tema de hoje é o pré-candidatos, o que pode e o que não pode nesse período que antecede a campanha, né? E nós trouxemos hoje aqui para abordar esse tema Adnan Youssef, ele que é analista judiciário do TRE. Já falou sobre alguns temas, né?
Agora, Adnan, eu queria que você comentasse as consequências, né, para quem desrespeitar. A última pergunta que eu fiz era o que não pode nesse período, o que os pré-candidatos não podem fazer e caso eles desrespeitem essas regras, né? Quais as consequências? Raimundinho, a gente está no momento assim dessa pré-campanha e existe consequência, né? Dependendo da situação, se for, por exemplo, utilizar o governo, por exemplo, tem consequências. Mas aquela propaganda pré-campanha, no qual há esse pedido expresso de voto, o pedido implícito, isso pode ocasionar multa. Ela vai de 5 a 25 mil reais, dependendo do caso concreto. Certo. A gente tem que lembrar que cada situação analisada pela Justiça Eleitoral é uma situação. Então, o artigo 36A da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que trata desse assunto, é verificado cada caso concreto. Então, assim, pode ser que a situação ali posta estabeleça uma multa de 5 mil. Pode ser que a situação seja tão grave que vai ser de 25 mil. Pode ser reincidência. Isso, né? Que eu ia falar, pode ser uma reincidência, pode ocorrer de repente aquele pré-candidato de diversas maneiras já vem ali desrespeitando de forma assim constante, né? Isso. Então pode haver realmente uma majoração vai agravando, a multa vai aumentando dependendo da situação. E lembrando que cada situação pode gerar uma multa mesmo, inclusive, cada conduta. Inclusive a Justiça Eleitoral já tem algumas condenações esse ano referente a essa pré-campanha. A Justiça né? Eleitoral está muito vigilante. Tanto o Ministério Público quanto os partidos, está todo mundo focado em coibir os abusos, né? E de fato, como você bem relatou, nós já tivemos vários tipos de multa, inclusive de 25 mil reais, de pessoas que não obedeceram a lei, desobedeceram de forma muito assim, forte mesmo, e receberam uma multa que não é muito boa. 25 mil reais é dinheiro pra caramba, né? Certo. Adnan, e o cidadão comum, se ele de repente verificar alguma irregularidade, eu acho que o fulano de tal tá fazendo algo errado, como é que ele pode denunciar? Tem algum... Bom, ele pode denunciar, eu acho que o cidadão ele é o maior interessado, ele é o eleitor, ele que vai realmente exercer o seu direito de voto. Em que pese ele não ser legitimado para ele mesmo entrar com a ação, ele pode denunciar isso por um partido político, por próprio Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral a gente sabe que tem o MPF e o Ministério Público Estadual também. Então essa denúncia, o procurador, o promotor vai fazer aquele filtro e vai apresentar à Justiça. A gente sabe que o Ministério Público ele é parte essencial na Justiça Eleitoral e ele sempre é muito diligente, faz um excelente trabalho, pessoas extremamente capacitadas. E lá tem a central de atendimento ao cidadão. E a pessoa vai ser bem atendida. E, claro, não quer dizer que você vai denunciar que o Ministério Público obrigatoriamente vai fazer essa denúncia, porque ele vai analisar os requisitos legais. A gente está num momento que parece que tudo é pré-campanha. Só que a nossa vida vai além das eleições, né? Então, assim, não é uma propaganda, não é um posicionamento que vai caracterizar essa conduta, essa propaganda negativa ou positiva de pré-campanha. Certo. 9 horas e 24 minutos, você está curtindo o programa Bate-Papo Eleitoral aqui nas ondas da 95,9, sua rádio universitária. Adnan, nós temos duas situações. Tem o pré-candidato que ele não exerce cargo público, né? E tem aquele agente público que já está investido no cargo. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre esses agentes públicos, que também são pré-candidatos. Quais são as principais proibições em relação a esses agentes? Primeiramente, deve ser lembrado que eu havia dito no primeiro bloco. A gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente não pode privilegiar um determinado candidato em relação ao outro. Em virtude disso, a própria legislação ela estabelece alguns critérios para esse agente público que vai para a reeleição. A gente sabe que a reeleição ela é permitida tanto pelo Executivo como pelo Legislativo. E o artigo 73 da Lei 9.504 estabelece algumas condutas vedadas ali. Essas condutas vedadas, Raimundinho, elas têm umas consequências mais duras, até porque a pessoa que está no mandato eletivo ele tem uma responsabilidade maior do que aquele pré-candidato. Ele tem a máquina ali, que não está ao seu dispor. Na realidade, a máquina pública, o objetivo é atingir o interesse público e não o seu interesse particular. Partindo dessa premissa, a gente tem o artigo 37 da Constituição Federal, que fala que tem o princípio da impessoalidade. Então, assim, o candidato ele não pode usar a máquina pública a seu favor. A gente tem no artigo 73 algumas das condutas vedadas. Por exemplo... Fala as principais. Por exemplo, 3 meses antes da eleição, ele não pode participar de inauguração de obra. Então, assim, é algo muito comum a gente ver inauguração de obra nisso. Mas chegou no dia 2 de julho, acabou. Isso aí, inclusive, pode dar uma consequência que é a cassação do registro dele, uma cassação de mandato. Então, assim, é grave, é muito grave.
Isso não é só 3 meses antes. Por exemplo, no primeiro semestre da eleição, ele não pode gastar mais do que a média de gasto de publicidade dos anos anteriores. Isso aí também pode dar uma cassação de mandato, um indeferimento do seu registro de candidatura. Ele também não pode... a questão dos benefícios sociais. Tem que ter muito cuidado. Naquele ano da eleição não poderia, né, desde se for uma novidade, né? E 3 meses antes, só numa situação excepcional mesmo, né? Por exemplo, a gente está com fortes chuvas. Pode ser que ocorra? Pode, não sei, depende do caso concreto. Decretado uma calamidade pública, alguma coisa tem que decretar, tem que haver esse decreto da calamidade pública. Ele não pode nomear, admitir, naqueles 3 meses antes da eleição. Aí fica aquela pergunta, e o concurso público, ele pode fazer? Pode fazer sim. Ele pode nomear candidatos aprovados em concurso público daquele ano? Pode. Assim, desde que aquele concurso seja homologado até 3 meses antes da eleição. Tá bom? Certo. Então, essas são as principais, né? Porque são muitas, né? Não, muitas são muitas. A transferência de servidor não pode, porque também, como a gente bem falou aqui, o serviço público não é para o candidato, é para a população. Então, assim, eu vou transferir fulano de tal. Porque ele não gosta de mim, não vai votar em mim. Não vai votar em mim, não pode. Claro que cargos comissionados é uma situação diferente, né? Certo. Mas aqueles servidores efetivos, ele não pode ser objeto de perseguição. A vida vai além de eleição, porque o serviço público ele é focado para o atendimento ao público, para todo o nosso atendimento. Existe um regime próprio, né? Ele pode ser removido numa situação excepcional. Certo. Conversando aqui com Adnan Youssef, ele é analista judiciário do TRE, falando pré-candidatos, o que pode e o que não pode nesse período. Adnan, para encerrar aqui o nosso assunto, né? Já que a gente está falando de pré-candidatos, o que pode e o que não pode, eu queria que você falasse assim de forma, um resumo, quando que ocorrem as convenções, né, que é justamente nesse período que vão escolher, selecionar os candidatos, quando que ocorre o registro de candidatura e a partir de quando que realmente eles podem fazer campanha, né, podem pedir voto, que agora nesse período a gente sabe que não pode pedir. Então faz um resumo aí, só para a gente encerrar o tema, quando que ocorrem as convenções, o registro de candidatura e a propaganda partidária, a propaganda eleitoral em si. A gente tem que lembrar, assim, só voltando ainda à pré-campanha, que o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha também. Né? A questão de carro de som, tem que ter sonorização fixa, então isso também não pode. Certo. E, claro, a gente tem a convenção dos partidários, que são do dia 20 de julho a 5 de agosto, no qual os partidos irão escolher os seus candidatos. Ali é possível também a propaganda intrapartidária, é algo previsto na legislação, porque além da democracia nossa, existe a democracia dos partidos. Ali, aquele filiado, ele vai ser colocado para que haja um consenso sobre o seu nome ou não para ele ser candidato. Depois a gente pode até conversar quando tiver tempo em relação ao militar, se ele pode ou não ser candidato, quando que pode ocorrer a descompatibilização do servidor público, quando quem é que tem que se descompatibilizar. Vai ser tema de outro programa. Vai ser tema, pronto. E após ele passar por essa convenção, ele pode fazer o seu registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Né? Quem vai colocar é o partido político, mas se de repente o partido político esquecer de colocar ele ali no registro coletivo, né, no DRAP, ele também vai ter a possibilidade, nas 48 horas posteriores, de fazer o seu registro individual. Então, só após esse período aí que ele vai ser considerado candidato, né? Mesmo independente de ter sido julgado ou não o registro de candidatura dele. Isso. A gente sabe que tem aquele registro de candidatura que é sob júdice, eu acho que você vai ser um outro programa que você vai tratar desse assunto, né? Exato. Mas a partir de 15 de agosto. E a gente tem que lembrar que a propaganda, efetivamente, começa a partir do dia 16 de agosto. Um dia depois do último dia para o registro. Aí você vai começar a ter aquelas propagandas eleitorais, inserções, vai poder começar a distribuir, pedir o voto. Aí, nesse caso específico, aí você pode, como deve, pedir o voto para todo mundo, né? Ter os apoios e tal. Então, claro, só a partir do dia 16 de agosto que pode esse pedido. Só a partir do dia 16 de agosto, esse pedido explícito e implícito de votos. Certo. E lembrando, assim, que também a propaganda eleitoral também tem seus limites, né? Ela não é um vale tudo, né? Então, lá tem alguns critérios, desde a questão de você não fazer propaganda de carro de som a 200 metros de escolas, igrejas. A questão também dos outdoors, que não pode, se não pode nem na propaganda propaganda eleitoral, também não pode na pré-campanha. Só lembrando que outdoor, valorizando aquela pessoa também não pode. A Justiça Eleitoral já estabeleceu que na pré-campanha não pode, né? E também não vai poder. Showmício não pode. Já estou falando até indo além do assunto. Já é outro programa já. Mas é porque também não pode na pré-campanha, né? Certo, lembrando que é possível, que essa questão da pré-campanha também tem um princípio nosso, que é a gente não pode ter censura, né? Então, artistas podem se manifestar, jornais podem se manifestar, né? Favoravelmente a determinadas pré-candidaturas.
Certo. Nunca pode ter censura. Nosso país é livre, mas tem um limite, claro, né? Claro, claro. Então, eu conversei aí com Adnan Youssef, né? Hoje nós falamos aqui sobre pré-candidatos, o que pode e o que não pode nesse período eleitoral. Eu quero lembrar que você pode acompanhar tanto a Universidade, a UFRR, quanto o TRE, RR nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, o site, para ficar por dentro das principais informações referente às eleições de 2022. E lembrando aí, como eu falei no início, esse programa ele está sendo gravado aqui. Agradecer ao meu amigo Felipe Reis, né, cinegrafista, Daniel Oliveira, que é coordenador da Rádio Universitária. Mandar um grande abraço também ao meu amigo Paulinho Reis, nosso diretor-geral aqui da Rádio Universitária, ao reitor da Universidade, doutor Geraldo Ticianelli, e ao presidente do TRE, desembargador Leonardo Cupelo, que permitiram a realização desse programa, esse convênio, esse acordo de cooperação que existe da Universidade Federal de Roraima com a Justiça Eleitoral Roraimense. E esse programa está sendo gravado e depois ele vai ser disponibilizado no YouTube da Universidade e também do TRE. Agradecer aí, meu amigo Adnan, obrigado aí pelas informações, eu acredito que esse aqui vai ser uma referência para que a gente vai disponibilizar depois no YouTube. E quando alguém tiver dúvida, o que pode, o que não pode nesse período de pré-campanha, eu já vou mandar um link aí para a pessoa se esclarecer, obter todas essas informações aí que a gente repassou hoje ao vivo aqui. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de falar de direito eleitoral, falar principalmente dessa pré-campanha, o momento que a gente está, eu acho que é muito oportuno, agradecer ao presidente senador Leonardo Cupelo, que teve essa ideia, o doutor Adriano, que é o diretor-geral lá do tribunal, e mandar um beijo pra minha mulher. Te amo. Beijo. Olha aí. Já tá próximo do Dia dos Namorados aí. Exatamente, tem que aproveitar. Então, obrigado aí você que esteve na nossa companhia aqui na Rádio Universitária FM. Continue com a nossa programação, sempre uma seleção musical excelente aí, aqui a Rádio Universitária, a melhor programação musical que existe em Roraima, sem dúvida. Então, obrigado pela sua companhia e aguardo você, não é na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, em mais um programa Bate-Papo Eleitoral. Até mais, bom dia.